confiar no Senhor e confiar cada vez mais em sua bondade e fidelidade, ter esperança nele. Que possamos sempre trazer essa memória, trazer a memória que me dá esperança. Amém. Nossa paz, igreja, IB, vamos adorar o Senhor essa noite, iniciando o nosso culto, rendendo adoração ao nosso Deus. Vamos cantar um ineto, grupo Diante do Trono, se chama Deus de Amor. E ele diz como é bom ter essa confiança nele, descansar nele e esperar nele. Vamos adorar então ele, que é digno.
Boa noite, meus queridos. Mais uma vez, estamos tentando transmitir. Tínhamos a esperança de transmitir hoje pelo YouTube, mas queremos dar as boas-vindas a todos que estão aqui nesse canal, aí no Facebook, porque é a ferramenta que temos neste momento. Agradecemos a Deus por essa ferramenta e vamos novamente transmitir aqui esta mensagem de hoje, quarta-feira. Agradecemos a você da Primeira Igreja Batista que está aqui conosco, da Primeira Igreja Batista na cidade de Ilhéus. Agradecemos a todos que estão acessando por este mesmo canal esta live. Queremos falar um pouco hoje no Evangelho segundo Mateus. Temos muitas coisas para aprender nos evangelhos, e o Evangelho de Mateus tem uma série de mensagens no que é conhecido como Sermão do Monte. Alguns chamam de Sermão da Montanha. E hoje nós queremos ler do verso 33 ao verso 37 do capítulo 5. Enquanto você abre a sua Bíblia, gostaria de lhe dizer que se você está vendo pela TV, aumente o volume da TV. Hoje ainda teremos uma dificuldade com áudio. Fizemos uns testes aqui com o áudio, ficou ótimo, mas por algum motivo o notebook ele travou. Acontecem essas coisas com eletrônicos. Ainda vamos descobrir o que foi, mas estava em cima da hora. Ele parou de detectar a webcam. Nós temos hoje 165 inscritos, a última vez que vi no YouTube. Agradecemos a Deus pela sua vida, que se inscreveu para que possamos então transmitir ao vivo pelo computador. Entretanto, como a webcam travou, nós estamos com essa dificuldade tanto de som quanto de vídeo. Então queremos dizer a você que tenha só um pouquinho de paciência, que se Deus quiser, no domingo pela manhã, a gente já transmite pelo YouTube. Então, neste momento, você está ouvindo no celular, coloca o fone. Se está ouvindo pela TV, aumenta um pouquinho o som da TV, que provavelmente você escutará bem. Estamos fazendo o possível para melhorar. Tudo no início, toda a transmissão no início é assim. E nós tivemos que fazer isso de maneira urgente, de maneira emergente, por conta de toda essa dificuldade que o mundo passa com esse chamado Covid-19. Mas nós vamos continuar, a igreja vai continuar batalhando, a igreja vai continuar lutando e a igreja continuará vencendo. Vamos nesse momento orar, agradecidos a Deus por esta crise que com certeza está transformando as nossas vidas. Não somos e nem seremos mais os mesmos. Seremos muito melhores, porque tudo que Deus permite tem um cunho didático. Com certeza Ele quer nos ensinar. Vamos falar com Deus. Querido Deus, agradecemos o Teu amor, a graça do Senhor sobre as nossas vidas, Senhor. Agradecemos porque o Senhor tem feito coisas maravilhosas, mesmo nesta terrível crise que o mundo está enfrentando. Ó Deus, muito obrigado, porque nós precisávamos ser mexidos. A Tua igreja precisava acordar. E nesse momento sentimos falta de tantas pessoas. Sentimos falta de estarmos juntos no templo. Sabemos que o templo não é o importante, mas a reunião que era feita ali e que será ainda feita no futuro é muito importante para que estejamos todos juntos vivendo a comunhão dos santos. Que essa comunhão não seja apenas no templo, Senhor. Que seja nos nossos lares, no dia a dia, na nossa vida como pessoas cristãs. Que a Tua igreja possa acordar sabendo que é a igreja do Senhor e que as coisas que o Senhor quer irão acontecer. Prepara-nos para o final dos tempos. Prepara-nos para o princípio de dores. Prepara-nos para guerras, rumores de guerras. Prepara-nos para pestes. Prepara-nos para que possamos ser dignos e sinceros diante do Senhor. Te pedimos essas coisas, Deus,
pedindo a bênção especial para todo o teu povo, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 5, então, a partir do verso 33 ao verso 37 do evangelho que está escrito por Mateus, diz o seguinte: ouvistes também que foi dito aos antigos: não jurarás com falsidade, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Este era o conselho dado aos antigos. Eu, porém, vos digo, diz Jesus, de maneira nenhuma jurareis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos teus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar branco nem preto um só fio de cabelo. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa disso vem do maligno. Queridos, é interessante, os textos da Bíblia são magníficos, e este texto é interessante que ele continua um sermão longo de Jesus, que é o Sermão do Monte. Nós falamos um pouco na igreja a respeito das partes anteriores. Estou saltando aqui a parte que fala sobre o adultério, porque creio que esse estudo é um estudo que deve ser discutido juntos, dúvidas tiradas. E como estamos à distância, preferi continuar através do verso 33. Meus irmãos, o que Jesus está dizendo é que foi dito ao antigo que não perjurasse, que não jurasse falsamente, e se tivesse jurado, que cumprisse, que fosse verdadeiro no seu cumprimento diante de Deus. Jesus começa a falar sobre mentira e sobre verdade, apenas nesta palavra: não perjureis. Não sejam falsos, não sejam mentirosos, mas sejam verdadeiros. Ele vai falar disso um pouco lá na frente, quando João descreve a respeito de verdade, a respeito de mentira também. No verso 34, ele diz assim: eu, porém, vos digo. Olha, disseram lá que não perjureis, não jurem falsamente, mas que cumpram os seus votos, sejam verdadeiros. Eu, porém, digo a vocês que de maneira nenhuma jureis. Porque se a gente for jurar por algo, o que nós vamos fazer para jurar? O que é que nós temos para oferecer na perda desse juramento, se de repente jurarmos falsamente? Então ele começa a dizer: nem pela terra. Por que nem pela terra? Porque é o estrado dos teus pés. Você não pode perder o estrado dos teus pés. Você não vai... Onde você vai andar? O que você vai fazer? Você não pode jurar pela terra, porque é o estrado dos seus pés. Nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, nem a sua cabeça você tem controle sobre os fios de cabelos brancos ou pretos. Você não pode envelhecer nem ficar jovem um só dia. Você não pode fazer, não tem esse poder. Você não tem poder para esse tipo de juramento. Então não jure por nada. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar branco nem preto um só fio de cabelo. Aí ele diz assim, ele ensina para a gente, no verso 37, sabe por que você jura? Você jura porque não aprende a dizer verdade. Não aprende a ser sincero. Pastor, não tem isso aí no verso 37, Jesus falando assim. Pense comigo, ele está dizendo: seja o seu sim, sim. E o seu não, seja não. Tem que haver sinceridade no seu coração. Se você for sincero, você não vai precisar jurar. Já pararam para pensar que esta ideia da jura é uma ideia de que alguém está falando e jurando para que a sua palavra tenha crédito? Olha, eu vi isto acontecer. Eu juro pela minha filha, eu juro pelo meu filho, eu juro pela alma da minha esposa, do meu esposo. A pessoa está fazendo isso
para dar um crédito à sua palavra? Provavelmente porque a sua palavra é uma palavra sem crédito. O que Jesus está nos ensinando é: se você viver de maneira verdadeira, digna, sem falsidade, não há dúvida de que vão dar crédito à sua palavra. Porque você não tem nada, nenhum controle do tempo, não tem controle das coisas, você não tem controle da doença, mesmo se forem médicos, cientistas, como está acontecendo nos dias de hoje. Você não tem controle de absolutamente nada. Então, viva uma vida digna, viva uma vida séria, para que na hora que você precisar dizer qualquer coisa, as pessoas deem crédito à sua palavra. O grande problema é este. O grande problema é como vivemos, e pior, como vivemos como cristãos. É inadmissível que um cristão viva uma vida de mentiras, viva uma vida falsa, não compreenda a verdade. E aí me lembra uma conversa que Jesus teve, que está lá no capítulo 8 de João. Começa no verso 31 dizendo algo muito interessante. O verso 31 diz: Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele. Não era qualquer pessoa, não era gente que queria colocar ele em armadilha simplesmente. Pessoas que haviam crido nele. O texto diz claramente: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Jesus estava ensinando: olha, vocês creram em mim, mas vocês não são verdadeiramente meus discípulos. Não é simplesmente crer. E aí a gente vai pensando na prática da fé que Tiago vai falar. Olha só, e ele continua. Aí Jesus no verso 32 fala deste famoso versículo que hoje está sendo dito no país todo, talvez até fora do contexto, pelo menos fora deste contexto aqui. Ele diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus ensina isso àqueles judeus que já haviam crido nele. Haviam crido, mas não eram verdadeiramente seus discípulos. Aqueles homens, eles ficam atônitos porque eles eram cheios de arrogância. E às vezes toda mentira vem acompanhada de uma certa dose de arrogância. A pessoa não quer dizer que errou. A pessoa não quer dizer que está errada. A pessoa quer estar sempre por cima e acaba agindo de maneira mentirosa. E eles falam aqui, eles responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Porque dizes, sereis livres? Olha que eles estavam conhecendo, creram em Jesus, mas ainda não haviam entendido que de fato precisavam tornar-se verdadeiros discípulos de Jesus. Como tornar-se verdadeiros discípulos de Jesus? Conhecendo a verdade libertadora. E que verdade libertadora é esta? Jesus dá como um tiro nos corações daqueles homens quando Jesus explica qual é a escravidão deles. Jesus continuou: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Esse é um dos grandes problemas da nossa vida. Não compreendemos que somos escravos do pecado. Muitas vezes nos tornamos perfeitos para nós mesmos, mas não conseguimos demonstrar esta perfeição. Exatamente porque não somos perfeitos e ainda não abraçamos a perfeição da verdade chamada Jesus de Nazaré. Ele mesmo fala no mesmo livro de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se eu não abraço o caminho, não ando nele, não ando na verdade, eu não tenho vida. O verso 35 diz: o escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho ali para sempre permanece. Jesus está dizendo a eles: olha, vocês creram em mim, mas esse não é um estado permanente. Vocês creram em mim, mas ainda vivem uma vida que não é vida de verdadeiro discípulo. Vocês creram em mim, mas precisam de uma prática da fé. E aí no verso 43,
Jesus explica algo, porque de tanto eles falarem, olha, nós não somos filhos de prostituição, nós somos filhos de Deus. Aí no verso 41 ele diz assim: por que não compreendeis a minha mensagem? Essa talvez seja a pergunta mais dura da mensagem de hoje. Por que não compreendeis a minha mensagem? Queridos, tem horas que a gente se acha num momento como esse. Num momento de ser alguém que não compreendeu ainda a mensagem de Jesus. Ficamos perguntando a Ele: Senhor, o que é que precisa? O que é que falta em mim para ser melhor? Senhor, o que é que eu não estou entendendo? É a pergunta que Jesus faz, que cai de maneira bem retórica no nosso coração. Por que não compreendeis a minha mensagem? E Ele mesmo responde: é porque não suportais ouvir a minha palavra. Queridos, se a gente for pegar a palavra de Jesus e colocar aquela palavrinha que ele utilizou no início, porque a Bíblia ensina que a palavra do Senhor é a verdade. Se no lugar de palavra aqui colocarmos a palavra verdade, nós vamos ver Jesus dizendo assim: é porque não suportais ouvir a verdade. Como é difícil ouvir a verdade. Por isso é difícil ser verdadeiro. É por isso que muitos cristãos, se dizendo cristãos, estão nas igrejas e vivendo verdadeiras mentiras. Momentos mentirosos, dias de mentira, relacionamentos mentirosos e falidos. Estamos precisando suportar ouvir a mensagem da verdade para que deixemos de ser escravos do pecado. O verso 44, ele diz algo pesadíssimo. Ele diz: vosso pai é o diabo. Vejam, eu vou relembrar, Jesus está falando com judeus que creram nele. Ele não está falando com pessoas incrédulas da rua ou judeus que perseguiam ele todo o tempo. Ele está falando com judeus que creram nele. Mas ele diz: é porque não conseguem suportar a verdade. E ele diz mais: vocês são filhos do diabo e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que ele é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Hoje conversava com alguns dos nossos queridos pastores pelos grupos de WhatsApp, e os pastores também são humanos, e muitos têm posicionamentos bem distintos. Uma leitura diferente deste momento que está acontecendo agora. E eu estava falando exatamente que, para que nós tenhamos cuidado naquilo que vamos julgar, no que o presidente falou, deixou de falar, no que o prefeito falou, deixou de falar, no que o governador falou, a gente tem que ter muito cuidado no ar. E ela, em contraste com a verdade, causa uma dificuldade, um burburinho. E onde está a verdade, pastor? Eu não sei. Nós vamos descobrir, porque a mentira sempre tem perna curta, e daqui a 15, 20 dias, um mês, 2 meses, não sei, nós vamos perceber que havia muita mentira no ar. E aí, aqueles que vivem falsamente, meus irmãos, é necessário que vivamos uma verdade digna, porque aquele que vive mentira é filho de Satanás, homicida. Quantas mortes acontecerão por causa de mentiras que estão acontecendo nos dias de hoje, por causa de estadistas que têm mentido nos dias de hoje, por causa de governadores, prefeitos, presidentes, por causa de mentiras proferidas por interesses próprios. Muitos homens e mulheres irão morrer. São pessoas que não são dirigidas pelo Senhor. Pessoas dirigidas pelo diabo. E aqui eu não estou falando quem são essas pessoas,
a não ser que eu diga que são as pessoas que proferem mentiras, como Jesus acabou de dizer. Quem são elas, pastor? Não sei, mas o Senhor é aquele que sonda corações. Ele diz no verso 45, mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me acusa de pecado? Se digo a verdade, por que não credes em mim? Quem é de Deus, ouve as suas palavras. Por isso vós não as ouvis, porque não sois de Deus. Meus queridos, como é necessário a gente ouvir o discurso duro do Senhor, por um simples motivo, porque Ele é duro, mas é verdadeiro, porque Ele é duro, mas não é mentiroso. E a prática da fé nos exige falar a verdade. A prática da fé nos exige sermos verdadeiros. Não adianta simplesmente dizermos que temos fé. Não adianta simplesmente colocarmos que cremos no Senhor. Aquele grupo cria em Deus. O que nós precisamos é viver a fé com boas obras, com atitudes verdadeiras, com atitudes sérias. E é isso que Tiago está falando no capítulo 2, a partir do verso 14. Ele diz: meus irmãos, que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Essa fé poderá salvá-lo? Não adianta estar em igreja, não adianta colocar pêndulos no pescoço de todos os tipos, patuares, não adianta. Não adianta andar com Bíblia debaixo do braço, participar de igreja evangélica, se não estiver vivendo e praticando de fato a fé. Esta fé não pode salvá-lo simplesmente porque tem um nome de fé. Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupas e de alimentos de cada dia, se algum de vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? A mesma coisa acontece com esses estadistas ou qualquer líder nos dias de hoje que estiver negando as necessidades de um povo. É necessário, para de fato ser cristão, de fato viver a verdade, é necessário praticar esta verdade, esta fé. O verso 17 diz assim: assim também a fé por si mesma é morta, se não tiver obras. Ele não está falando de salvação, mas uma vez salvo, ele está dizendo: é necessário viver a verdade da fé. As obras da fé, é necessário que elas produzam boas obras. E o verso 18 diz: mas alguém dirá: tu tens fé, eu tenho obras. Mostre-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé por meio das obras. É necessário viver a prática da fé. É necessário ser verdadeiro. Se você abraçar a verdade, esta vai tornar você liberto. Jesus está fazendo isso lá em Mateus. Ele está dizendo: olha, não adianta você jurar falsamente. E não adianta nem você jurar. Seja verdadeiro. Seja o teu sim, sim. Porque se o teu sim alguém procurar saber, e esse sim é talvez, isso é de procedência maligna. Isso vem do diabo, porque todo sim que vira talvez é mentira, é falsidade. E seja o teu não, não. Apesar de ser negativa a palavra não, mas é verdade, se de fato é não. Mas se o seu não também virá talvez, isto é falsidade, é viver fora da realidade, é viver uma mentira. E a mentira é a ausência da realidade, é a ilusão, é a vaidade que Salomão fala, e é esta vaidade que faz a gente proferir e viver a falsidade. Portanto, querido, quer seja você membro de igreja ou não, deixe a verdade libertar você. Deixe o Filho do Homem libertar você. Deixa Jesus entrar na sua vida, não simplesmente de forma nominal: eu sou cristão, eu creio nele. Aqueles homens
criam em Jesus, aqueles judeus criam em Jesus, mas para ser verdadeiro discípulo é diferente. É necessário praticar esta fé. É necessário viver de verdade. É necessário viver a verdade para que o seu sim seja sim e o seu não seja não. Uma simples ilustração que diziam os antigos. Meu pai de vez em quando contava isso. Ele dizia assim: quando você precisava de alguma coisa na venda, no tempo do meu pai, isso meu pai falando do meu avô, era só tirar um fio do bigode. Talvez você tenha escutado isso muitas vezes. Pegava o fio do bigode, era claro que era uma metáfora, era uma ilustração. Tirava um fio do bigode e dizia: olha, diga a fulano que eu estou mandando ele mandar tal coisa. Mas aqueles homens viviam de maneira verdadeira. Aqueles homens não viviam falsidade. E pela palavra de alguém era enviada aquela mercadoria. Confiavam, porque aquele homem que falou, de fato, quando dizia sim, era sim. E quando dizia não, era não. Uma vez meu pai comprou uma belina na mão de um tio. E meu tio disse para ele assim: é sua. E ele disse: mas eu não posso pagar agora. E meu tio disse: leve, é sua. Não importa quando você vai pagar. E meu pai foi, trabalhou, enrolou-se um pouco nas finanças e viu que não ia conseguir pagar aquele carro. Voltou ao meu tio, pediu perdão e disse ao meu tio: olha, eu vou ter que devolver o seu carro porque eu não estou conseguindo pagar. Meu tio olhou para ele e disse: eu conheço você. Eu vi você nascer. Sou mais velho que você. Quem é que está pedindo o carro de volta? Volte, porque eu disse, e a minha palavra não volta atrás. O carro é seu. No dia que você puder pagar, volte para me pagar. Porque eu sei que no dia que você puder, você vai pagar. Porque você é um homem sério e verdadeiro. Meus irmãos, isso foi lindo ouvir da boca de meu pai. Ele chorava quando falava isso. O meu tio, para quem está assistindo e provavelmente seja meu parente, é o meu tio Duval, o mais velho dos homens. Que testemunho lindo na vida de dois homens que viveram juntos, que foram criados juntos. Seja verdadeiro. Você não vai precisar jurar. Vai precisar dizer sim e todo mundo vai saber que é sim. Vai precisar dizer não e todo mundo vai saber que é não. Seja liberto pela verdade de Jesus, para que seja verdadeiramente seu discípulo. Que Deus assim nos abençoe. Foi esta mensagem de hoje, esta quarta-feira linda, cheia de esperança. Não perca a esperança. Você tem Jesus. Esta terra que um dia passará. Esse é apenas um pequeno vírus. Este processo também passará. Um dia a terra toda vai-se. Mas os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor não passará. Estaremos morando para sempre com Ele. Que Deus nos abençoe. Vamos ouvir uma música e depois esta mulher bonita que vocês vão ver aí vai encerrar com a palavra de oração. Deus abençoe. Vamos adorar todos juntos. O pastor também vai estar aqui com a gente. Não está captando bem, não só. Essa música, que é o refletor que ele está ajudando. Essa música foi cantada nesses dias por muitas nações, principalmente aqui no nosso Brasil, por causa desses dias, dessas circunstâncias que estamos vivendo, enquanto muitas pessoas foram nas janelas, louvar com esse hino, porque ele vive. Mas que a gente não possa louvar, cantar esse cântico só simplesmente nesse momento, de dor, de aflição. Para lembrar sempre que, independente das circunstâncias, Ele vive, Ele nos deu a salvação. Jesus Cristo. Porque Ele vive. Deus enviou
Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, todo amor e bondade, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome, porque só tu és Deus. Te louvamos porque o Senhor também nos amou primeiro. E te agradecemos, ó Deus, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, esse dia está finalizando. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus presente, o Senhor é o nosso Emanuel. Independente das circunstâncias, das lutas, das dores, como louvamos no início, daquilo que já ouvimos aqui pelo teu servo, pastor Robson, que o Senhor continue a nos fortalecer e dar essa certeza a cada dia mais que o Senhor é o nosso Emanuel. O Senhor é um Deus presente. Amém. E essa razão de estarmos aqui. Nós somos teus filhos, adoradores, nascemos para o louvor da tua glória, Deus. Continua conosco, abençoa toda a família PIB, todos os familiares representados, Senhor, em outras cidades, outras regiões, e toda a tua igreja, ó Deus, a igreja de Cristo representada em toda a superfície da terra. Perdoa os nossos pecados, continua a nos usar, ser com as pessoas que estão fragilizadas, ó Deus, estende as tuas mãos sobre elas, nos dá a tua paz, Jesus, nesse momento, nesses dias de aflição, sabendo que somos felizes, independente, Senhor, do que virá, independente, Senhor, do que pode nos acometer. Nós te adoramos, te louvamos, no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe. Capítulo 4 de Eclesiastes, não esqueça. Mais tarde enviaremos um áudio e faremos a série de vídeos de 1 até o capítulo 12 de Eclesiastes no decorrer do restante dos dias. Deus abençoe a todos, um grande abraço.